Os cabelos de ouro do gigante. Havia noutros tempos um rapaz de muita sorte, que até mesmo os contratempos viravam a seu favor. Enfrentou perigos de morte sem nunca sentir temor, sempre encontrando amigos. Tinha mesmo muita sorte. Era uma vez um lenhador e a sua mulher que viviam com a avó numa casa muito pobre perto da floresta. O homem passava o dia todo fora cortando lenha. A mulher e a avó fiavam e teciam. Embora fossem muito pobres, não se queixavam disso. A única falta que sentiam era de um bebê para alegrar a casa. Finalmente chegou o bebê. Todos ficaram sabendo imediatamente que ele seria um homem de sorte fora do comum. Isso porque nascera com uma estrela no peito. Quando o menino nasce com sorte no peito escrita como estrela, já pequenino ela é tão forte, ninguém evita o seu sucesso. Para boa estrela só basta tê-la. Pode ser pobre, um caçador, simples mineiro ou lavrador, será um nobre e casará, isto eu sei. Sabe com quem? A filha do rei. Nessa mesma época tinha nascido a filha do rei. Uma feiticeira anunciou que a menina, aos 18 anos, iria casar-se com um pobrezinho, que tinha nascido numa cabana perto da floresta. O rei ficou furioso e disse: "Faço qualquer coisa para impedir que minha filha se case com esse tipo." O ministro aconselhou: "Vamos procurar esse menino que nasceu perto da floresta. Vossa Majestade fala para os pais que o quer educar na corte. Nós pegamos a criança e depois a jogamos no rio." O rei pessoalmente tratou do caso. Mas como o menino nascera com uma estrela no peito, a água não entrou na caixa em que estava deitado. A corrente do rio o carregou em direção ao moinho. Naquele dia, o moleiro e seu ajudante estavam consertando a roda do moinho. Por isso, viram o bebê navegando no caixotinho e olharam admirados. "Que coisa esquisita! Um bebê abandonado!" exclamou o ajudante. "Pegue-o depressa", ordenou o moleiro. "A água está muito fria", disse o ajudante. "Deixe de bobagem, ande depressa." O rapaz entrou na água, apanhou o bebê e veio brincando com ele. "Bilu, bilu, bilu, que bonitinho." O rapaz entregou o bebê para o moleiro, que comentou: "É um garoto tão quietinho, a gente até pode ficar com ele aqui no moinho." "Mas que será que comem os bebês?" O ajudante respondeu: "Mingau de farinha." "Acho melhor dar um pouquinho de vinho para ele se aquecer", disse o moleiro. O moleiro e o ajudante não tinham muito jeito para cuidar de criança, mas o garoto tinha sorte e tudo correu bem. Como fora encontrado no rio, chamaram-no de Ribeirito. Ribeirito cresceu forte e sadio, transformou-se num rapaz muito bom. Tinham passado 18 anos quando, numa noite de tempestade, alguém bateu à porta do moinho pedindo: "Abram, por favor, estou perdido neste temporal." O moleiro gritou: "Ribeirito, abra depressa." O rapaz correu a abrir a porta e entrou um senhor que disse: "Obrigado, rapaz. Estava caçando e me perdi de minha comitiva. Estou molhado até os ossos." Nesse momento, o moleiro reconheceu o visitante e espantou-se. "Mas é o rei! Entre, majestade." O rei tirou a roupa molhada, enrolou-se num cobertor, enquanto o moleiro dava ordens: "Depressa, Ribeirito, traga água quente para um escalda-pés." "Ribeirito? Que nome tão estranho tem este rapaz?" "Nós o chamamos assim porque foi encontrado no rio quando era bebê." Ao ouvir isso, o rei lembrou-se do menino que ele próprio pusera no rio.
Mas o pior é que, se o rapaz ainda estava vivo, a princesa continuava a correr o risco de casar-se com ele, conforme a profecia. Na manhã seguinte, quando o Ribeirito estava levando o pão ao forno, o rei perguntou ao moleiro: será que posso usar este rapaz como mensageiro para uma carta urgente que preciso mandar para a rainha? Claro, majestade, ele está às suas ordens. Em seguida, o moleiro providenciou papel e tinta e o rei se pôs a escrever, ordenando à rainha que mandasse matar o portador daquela carta. Ribeirinho, sem saber de nada, seguiu para o palácio, levando sua própria sentença de morte. O rei ficou no moinho, esperando que suas roupas secassem e muito tranquilo da vida, certo de que a filha só se casaria com um príncipe. Depois de muito caminhar, Ribeirito sentiu-se cansado. Já era quase noite. Parou numa casa onde uma mulher estava varrendo a entrada e pediu: por favor, a senhora deixa-me dormir aqui? Fuja deste lugar, meu filho. Aqui moram 8 ladrões terríveis. Não tem importância, estou cansado. Eu tenho muita sorte. Para mim não acontece nada de mal. Ribeirito dormiu sobre um banco e nem ouviu quando os ladrões chegaram cantando. Somos 8 ladrões, mas muito mal vestidos e também mal dormidos. De noite trabalhamos, mal dá para viver. Só palitos furtamos. Atenção, ouçam lá. Sabemos é cantar. Larará, larará. Quando encontraram Ribeirito adormecido, logo perceberam que se tratava de um rapaz pobre. Com certeza não carregava nada que eles pudessem roubar. Apenas pegaram a carta, abriram e leram. Foi então que comentaram: onde se viu um rei fazer uma coisa dessa? Acho que o rei está precisando de uma lição. Vamos imitar a letra do rei e mandar outra ordem à rainha. Uma ordem que favoreça o pobre rapaz. Depois de discutirem, os 8 ladrões concordaram em que a nova carta deveria mandar a rainha dar belas roupas para o rapaz e casá-lo com a princesa. No outro dia, Ribeirito, sem saber de nada, agradeceu a hospedagem e seguiu seu caminho para o Palácio Real. A rainha recebeu muito bem Ribeirito como mensageiro do rei. Assim que leu a carta, hospedou o rapaz no castelo. Tratou-o como a um príncipe e anunciou seu noivado com a princesa. Ribeirito era muito agradável de trato e por isso a princesa o aceitou como noivo. O rapaz, certo de que tinha muita sorte, não desconfiava de nada. Quando o rei voltou e soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Mas a rainha mostrou-lhe a carta que recebera, escrita com a letra dele. O rei não podia entender e dizia: a carta que escrevi mandava matar o portador. A rainha, que já estava gostando muito de Ribeirito, tentava acalmar o marido, dizendo: mas ele é um rapaz tão bom e nossa filha gosta muito dele. O rei não se convencia. Minha filha só se casará com um príncipe. Mas o noivado já foi anunciado. Não importa, eu enviarei esse rapaz em uma missão tão perigosa que ele será liquidado. O rei chamou Ribeirito e lhe disse: quero que vá buscar para mim 3 fios de cabelo de ouro do gigante. Ribeirito seguiu o caminho da casa do gigante. A primeira cidade por onde passou era conhecida por uma fonte que, em vez de água, jorrava vinho. Mas a fonte estava seca. Um guarda da cidade, ao saber que o rapaz ia ver o gigante de cabelos de ouro, pediu: aproveite a ocasião e pergunte ao gigante por que nossa fonte de vinho secou. Ribeirito prometeu que na volta traria a resposta. Devido a isso, foi muito bem tratado na cidade. Ficou 3 dias descansando, comendo e dormindo e por fim seguiu viagem. Depois de muito andar, Ribeirito chegou a outra cidade.
Aí encontrou um soldado que quis saber para onde o rapaz ia. Quando Ribeirito contou que o rei o mandara buscar 3 cabelos de ouro do gigante, o soldado pediu: aproveite a ocasião e pergunte ao gigante por que a nossa macieira encantada não dá mais maçãs de ouro como antigamente. Antes de chegar à casa do gigante, havia um rio onde um barqueiro atravessava as pessoas. No caminho, o velhinho começou a queixar-se. Toda a minha vida não tenho feito outra coisa senão remar, levando e trazendo pessoas de um lado para o outro lado do rio. E por que o vovô não deixa esse trabalho? Bem que gostaria, meu netinho, mas isto é um encantamento. Não sei como livrar-me. Pois vou perguntar ao gigante dos cabelos de ouro como o vovô pode deixar o seu barquinho e na volta lhe dou a resposta. Muito obrigado, você é um bom rapaz. Neste momento tinham chegado à outra margem do rio. Ribeirito desceu do barco e tomou o rumo da casa do gigante. O velho barqueiro voltou remando para o outro lado do rio em busca de novos passageiros. Chegando à casa do gigante, Ribeirito viu uma velhinha sentada perto do fogo e perguntou: o gigante dos cabelos de ouro está em casa? Sorte sua que ele não está, senão o mataria. Não se preocupe, a mim não acontece nada de mal. Vim buscar 3 cabelos de ouro do gigante e fazer-lhe 3 perguntas. Está bem, vou ajudá-lo. Transformo-o numa formiga, e assim você fica escondido na dobra do meu chale, e o gigante, meu neto, não o verá. Ribeirito contou à velhinha quais eram as perguntas que devia fazer ao gigante, e depois, já transformado em formiga, ficou escondido no chale. O gigante era jovem e muito afeiçoado à avó. Assim que ele chegou, a velha serviu-lhe o jantar. Depois ele deitou no sofá e adormeceu com a cabeça nos joelhos da avó. Quando ele começou a roncar, a velha arrancou-lhe o primeiro fio de cabelo. O gigante acordou e indagou: que foi que houve, vovó? Puxou meu cabelo? Eu estava sonhando que alguém me perguntava por que a fonte que jorrava vinho não jorra mais. Por isso não precisa arrancar o meu cabelo. A resposta é simples. É um sapo que está debaixo da fonte e não deixa o vinho jorrar. Está contente agora, vovó? Estou, meu netinho. Depois disso, o gigante tornou a dormir. Quando ele começou a roncar, a velha arrancou-lhe outro fio de cabelo. O gigante acordou de novo e a velha contou-lhe outro sonho de faz de conta. Sonhei que a macieira encantada não dá mais maçãs de ouro. Em vez de ficar arrancando meu cabelo, devia ter olhado embaixo da árvore e visto que há um rato que lhe está roendo as raízes. O gigante tornou a dormir, roncou e acordou quando a velha lhe arrancou o terceiro fio de cabelo. Então ela aproveitou e fez a última pergunta, que era sobre o barqueiro. O gigante explicou: para que ele quebre o encanto, basta que largue os remos nas mãos de um passageiro, que terá de ficar no lugar dele remando pelo resto da vida. A velha deixou o gigante dormindo, sossegado, e saiu para fora da casa. Aí transformou a formiguinha outra vez em Ribeirito e entregou os 3 fios de cabelo de ouro ao rapaz. Quanto às respostas, Ribeirito já tinha ouvido, portanto já as conhecia. Agradeceu a velha e se pôs a caminho do castelo. Quando o barqueiro perguntou se o rapaz tinha resposta para ele, Ribeirito disse: depois que chegarmos à outra margem e eu estiver descido do barco, eu lhe conto. Contou mesmo, mas só o fez de terra firme, de modo que o barqueiro não largasse o remo em suas mãos.
Ribeirito continuou a viagem e deu solução para o caso da fonte que jorrava vinho e o da macieira das maçãs de ouro. Tanto numa cidade como na outra, deram-lhe 2 sacos de ouro de prêmio. Desse modo, Ribeirito voltou para o Palácio Real muito rico, além de trazer os 3 fios de ouro de cabelo do gigante, conforme o rei lhe ordenara. A princesa ficou muito satisfeita de ver Ribeirito de volta. Mas o rei ficou furioso e, pior ainda, com muita inveja do rapaz, por ele ter recebido tantas riquezas. Quis saber como as coisas tinham acontecido e Ribeirito explicou. Foi muito simples. Apenas obtive 3 respostas para as perguntas de um guarda, de um soldado e de um barqueiro. O rei achou que isso era muito fácil. Se o rapaz bobo e ignorante como Ribeirito era capaz de ganhar tanto ouro, ele seria capaz de ganhar muito mais. Por isso resolveu fazer a mesma viagem. Antes que ele partisse, foi realizado o casamento dos 2 jovens. O rei nunca mais voltou, porque quando foi atravessar o rio, o barqueiro pediu que ele segurasse os remos e deixou-o lá para sempre. Depois de coroado rei, lembrou-se de todos os amigos que o ajudaram a vencer perigos e a todos premiou. Aqui termina a história, mas não a sorte do rapaz, pois teve amor e glória, vivendo sempre em paz.